Você sabe como agir se alguma pessoa sofre uma convulsão do seu lado? Na tentativa de ajudar, muitas pessoas cometem erros que podem piorar o quadro. Portanto, hoje vamos acompanhar uma simulação e aprender com as dicas do médico. Nós encontramos o André, que estava nas suas atividades habituais e subitamente iniciou uma crise convulsiva, uma crise epilética, caracterizada pela rigidez muscular e pelos abalos musculares. Essas convulsões acontecem quando o cérebro tem atividades elétricas desorganizadas. A descarga faz com que o corpo realize movimentos musculares involuntários. Em alguns casos, pode causar a perda de consciência. Primeira medida, protegê-lo. Então nós vamos tirar os objetos e pessoas que estejam ao redor e vamos levá-lo ao solo para evitar um trauma ou um acidente. Sempre protegendo a nuca. Percebemos que a crise já está cessando, mas a segunda coisa para protegê-lo é evitar a aspiração. Então vamos virá-lo sobre a sua mão, vamos tirar todos os objetos que possam atrapalhar, vestuários inclusive, e vamos deixá-lo nessa posição, observando a recuperação da consciência e a sua respiração. Quando a pessoa está em crise, ela pode engolir líquidos, como vômitos ou saliva, pelas vias respiratórias e entupir o local, causando falta de oxigênio. Se a quantidade de conteúdo for significativa, pode levar o paciente à morte. E a terceira ajuda sempre é chamar ajuda médica, para que um atendimento especializado venha fazer o diagnóstico correto da situação e a conduta mais apropriada. Se foi um acidente vascular cerebral, uma infecção, um trauma, um sangramento, uma intoxicação, isto é, se a causa de base não for removida e tratada, a pessoa ainda continua com ameaça à vida. A crise convulsiva é diferente de um desmaio. O tempo que a vítima demora a retomar a consciência deve ser bem observado. A crise convulsiva é diferente de um desmaio, é diferente de uma síncope. A síncope, a pessoa quando desmaia, em geral é um problema relacionado à pressão ou um problema cardíaco, a pessoa recupera a consciência segundos após ter caído ao chão. Na convulsão demora um pouco mais, pode demorar alguns minutos. Então daí a importância, após a crise ter cessado, isto é, após a pessoa ter tido os abalos dos grupamentos musculares, ela ainda ficar ao lado dessa vítima, porque essa vítima ainda está sob risco de aspiração, principalmente porque ainda não recuperou completamente o nível de consciência. Na tentativa de ajudar, muitos erros são cometidos. Por isso, lembre-se, não tente conter os abalos, não dê medicamentos e não coloque a sua mão na boca da vítima. Às vezes a pessoa tem a boa intenção de querer evitar o engasgamento com a própria língua, etc. Isso não deve ser feito durante a crise. Primeiro que você pode obstruir ainda mais, colocando ou seu dedo ou outro objeto na boca. E segundo que a vítima pode, inconscientemente, lógico, morder o seu dedo e fazer um machucado significativo. Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse minhavida.com.br.